Pronto. Iniciamos a nossa gravação, então. Desde já, agradecendo pela presença de todos no nosso primeiro painel do dia 29/10, que é um painel cuja reflexão pretende ser a respeito do tema tecnologia e garantias constitucionais, reconfigurações, vulnerabilidades e a efetividade dos direitos a partir do pluralismo normativo. Tenho a honra de mediar esse painel ao lado do querido professor José Cláudio Torres Vasconcelos e de convidar também, desde já agradecendo em nome da reitoria da instituição, da coordenação do curso, da professora Tatiana Tromer, as professoras Suzana Cadore Nunes Barreto e Denise Mercedes Nunes Nascimento Lopes Salles, que vão compartilhar conosco as angústias sobre um tema de fato tão plural, como já diz o nosso título, né? E que nos leva aos limiares de percepção a respeito da tecnologia, enfim, das possibilidades estatais e das múltiplas fontes normativas hoje a respeito dessa temática. Em sentido de apresentação, eu gostaria de dizer que a professora Denise Mercedes Nunes Nascimento Lopes Salles é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, é mestra em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito na linha de Fundamentos da Justiça e Direitos Humanos do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Petrópolis, desde 2017. É também presidente da nossa comissão própria de avaliação do UniLaSalle, editora da revista Conhecimento e Diversidade, desde 2019, coordenadora geral de pesquisa do UniLaSalle, entre 2018 e dezembro de 2020, membro do Comitê Científico da revista Democracia Atual, da Colômbia, editora associada da Journal of Theological Science, parecerista dos periódicos Opinião Pública, Remu, Sínesis, Revista Brasileira de Políticas Públicas Internacionais e Lex Humana, é membro do Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito e dedica-se às atividades de pesquisa de direitos humanos, democracia e cultura política na América Latina, direitos humanos e migração e violência contra a mulher e direito e literatura. A professora Suzana Cadore é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios da UF, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, possui graduação em Direito Civil Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e possui graduação em Direito pela Universidade, pós-graduação, perdão, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também membro da Associação Brasileira Elas no Processo e é defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro. Com esses currículos, então, que elas abrem a nossa palestra, e eu queria, então, convidar para a nossa primeira fala a professora Suzana Cadore. Bom dia a todos e todas. Estão me escutando bem? Ótimo. Bom dia, né? Primeiro, só uma correção, eu não sou defensora pública geral, e por enquanto nem quero ser, mas sou defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, né? Defendi o meu doutorado há 2 meses atrás, professor Marcelo. Eu ia perguntar sobre a atualização, porque é 2021. Exatamente. Professor Marcelo, queria muito agradecer pelo convite, estava na minha banca, me acompanhou, né, na caminhada do doutorado na UF, no PPGD, agora PPGD, DC. Então, é uma grande honra estar aqui, uma grande responsabilidade também. Estou vendo a sala cheia com colegas de caminhada, com professores que eu conheço e que admiro. Então, queria primeiro fazer esse agradecimento, agradecer em especial a equipe do professor Marcelo pelo grande esforço de ontem, né? Eu acho que não tem como a gente começar um seminário desse. Eu, particularmente, sou uma defensora pública e uma defensora de direitos humanos. Eu confesso que ontem, quando chegou todas as notícias e a gente, né, quando a gente vai geralmente preparar a palestra, no final, eu confesso que talvez até esteja um pouco assim, eu estou impactada por tudo que acontece. A gente já vive, né, essa barbárie no Rio de Janeiro, mas hoje a gente está falando
de corpos, de negociar a entrega de corpos, né? E particularmente a Defensoria Pública é uma instituição que muito afeta as comunidades que foram atingidas, então eu não tenho como não pontuar isso, dizer que está sendo um dia difícil para mim, talvez em alguns momentos eu dê uma escapada, no sentido de ideias um pouco, talvez, conturbadas, mas eu acho que estamos todos muito impactados. Foi a tecnologia, o seminário de tecnologia, foi a tecnologia que nos permitiu estar aqui, né? Porque, afinal de contas, se não tivesse, teria sido cancelado, não poderíamos estar aqui fazendo esse diálogo, mas, obviamente, que uma situação dessa na nossa cidade, acho que impacta todos, então estou colocando aqui essa minha condição mesmo, num debate franco, acho que a gente sempre... eu sempre procuro fazer assim, e, mais uma vez, agradecendo a equipe do professor Marcelo, que conseguiu, né, transformar rapidamente com pesar de não ter tido ontem a abertura, mas conseguiu rapidamente transformar e manter o evento para que a gente pudesse discutir. Bom, o tema é tecnologia e garantias constitucionais, né, reconfigurações, vulnerabilidades e efetividades a partir do pluralismo normativo. Tecnologia tem seu ônus e seu bônus, estamos aqui graças a isso, mas, de fato, foi o que reconfigurou o nosso próprio, na minha visão, né, o nosso próprio sistema de produção. Né? Eu gosto muito do olhar da Zuboff, quando ela traz a questão do capitalismo de vigilância de hoje em dia, que realmente se utiliza dos padrões, como estamos todos vigiados, né? E isso altera a forma como se produz até dentro da sociedade, uma vez que o uso de dados, o uso das privacidades, as garantias constitucionais, elas merecem aí, né, uma ressignificação, né? E tudo isso vai conversar com vulnerabilidade também, no meu ver, porque vulnerabilidade é muito ligada a risco, né? A estar em risco, né? A estar frágil, a estar vulnerável, sendo que essas novas tecnologias nos colocam numa era de incerteza, né? E nessa sociedade de risco, né? No sentido de que nós nos ameaçamos, né? Uma sociedade que ameaça a si mesmo, como o Rick Beck definiu, e nesses momentos a gente percebe também que nesses momentos de instabilidade, né, de muitas mudanças, né, de revoluções, a gente está numa revolução tecnológica aí nas suas escalas 4.0, como se chama, mas isso tudo também permite, né, a gente começa a ver uma incapacidade, quando a gente fala de pluralismo normativo, né, uma incapacidade dos instrumentos legislativos darem conta, né, ainda que existam os informais, e nessa possibilidade de muitas aplicações de normas corretas, uma concorrência de normas aí para situações da vida, né, que também ressignificaram muitos dos instrumentos de garantia, né, de como é que você aplica garantias com tantas normas concorrentes, né? E não que elas estejam erradas, é que a gente precisa saber qual é a norma que está sendo aplicada para saber se ela está errada ou não, se a gente se opõe a ela, uma vez que a gente está aí numa reconfiguração de situações, né? Quando o professor Marcelo, eu sou mais afeta ao processo, então eu vou colocar um pouco mais da análise das garantias constitucionais também muito ligada dentro do processo, né? Ainda que isso também envolva o direito material, né? O risco, a vulnerabilidade, ela vai, para mim também, ela conversa muito com a sua capacidade de reação, né? Se você consegue superar as adversidades, você faz uma escala aí, né? Em risco estamos todos, mas quem é que consegue ou não superar essa escala de vulnerabilidade, de risco, e reagir, né, e influenciar na tomada de decisão, né? Eu acho que quando a gente está falando de tecnologia, a gente está ainda num lugar muito opaco, né? E é isso que é o grande debate do nosso momento, é exatamente nas regras que estão sendo usadas e, de alguma forma, perante tecnologia, não experts, né, não peritos, a gente está sempre, de alguma certa forma, vulnerável, no sentido do conhecimento da informação, né? De conhecer
como aquela decisão foi tomada, né? E a gente tem poucos os marcos legislativos, né, não à toa. Acho que a gente viveu, a gente está, é um assunto de incertezas em que o legislador também não está tomando as decisões rapidamente, né, e nem quer tomar, então propicia um ambiente bastante conturbado de que normas aplicar. Não é à toa que a gente teve essa grande discussão no STF, por exemplo, dos temas, né, da responsabilidade em redes, né, em que a gente conseguiu inverter a lógica ali da busca ao poder judiciário, né? Acho que se reconfigura com a tecnologia, e aí vou dar o exemplo mais básico que eu acho que todos nós compreendemos, que é o exemplo de ressignificar, por exemplo, territorialidade, né? A partir do momento em que o processo ele se tornou 100% digital, não necessariamente a gente tem que estar aquela configuração que a gente tinha, né, do domicílio do réu ou do domicílio do consumidor, ela se reconfigura no sentido de, bom, mas eu preciso dessa âncora territorial, né? Isso ainda faz sentido, talvez para vulneráveis digitais, e aí eu estou falando do lugar da Defensoria Pública que tem, né, no meu lugar de observação, a gente tem uma grande preocupação com a exclusão digital, né? Quando teve a virada tecnológica na pandemia, em que a gente, de um dia para o outro, por exemplo, eu tive que começar a fazer os atendimentos virtualmente, a grande exclusão eram dos idosos, né? Eu lembro muito de trabalhar pedindo, porque a gente começou a atender por WhatsApp, pedindo para que os netos dos idosos manejassem os aplicativos ou o WhatsApp para que a gente conseguisse acessar essa população que já era uma população de risco para o Covid, né? Então, essas reconfigurações, eu acho que com a viragem tecnológica, elas ficam muito latentes, né? A gente está exatamente, né, também usando aqui o Beck, essa latência constante de um risco. A gente não está dominando ainda como a gente dominava quando a gente sabia que o território era o domicílio do réu, né? E isso teve algumas, por exemplo, repercussões. Vou dar um outro exemplo de pluralismo normativo. No Núcleo 4.0, quando foi normativizado pelo CNJ, ele falava que a parte ré tinha que anuir, né? Tem que anuir, isso é a resolução do CNJ. Eu não sou muito boa de números, não, gente, eu acho que é 398. E, recentemente, no começo do ano, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, para o Tribunal de Justiça, dizendo tinha que anuir, não, ele tinha que, para que não fosse mandado para o Núcleo 4.0, ele tinha que dar uma explicação, ele poderia se opor aqui, né? Isso foi em 2023. Agora, em 2025, no começo de 2025, aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro Estadual deu uma norma para alguns assuntos, especialmente medicamentos, que eu trabalho bastante também, em que não é possível a oposição ao Núcleo 4.0, ainda que o CNJ tenha dito que, na norma geral do CNJ de regulamentação, E isso traz uma grande instabilidade. Vou trazer também um outro aspecto prático, porque o Núcleo 4.0, quando a gente distribui uma ação, né, a gente sabe para quem ligar, sabe no cartório onde ir, com que equipe eu vou falar, eu preciso de uma liminar rapidamente, eu preciso falar, contato com o juiz. E, por exemplo, nos núcleos 4.0, isso é fluido, você não sabe para onde ligar, você não tem... você fala num balcão virtual, mas o balcão virtual ele é atrelado à comarca, né? Ainda está muito em transição para a gente entender como é que a gente acessa, por exemplo, essa equipe, em especial em casos urgentes. Então, essas reconfigurações de garantias, né, por exemplo, bom, eu quero me opor ao 4.0 porque eu não tenho como acessar o juiz numa liminar rapidamente. Eu distribuí agora, quero saber para que juiz foi, com que juiz eu falo, com que equipe eu falo. É uma grande dificuldade de fazer isso, pelo menos aqui na área estadual, que a gente tem percebido, em especial com medicamentos, né? A gente está falando aí da população mais vulnerável. Como é que você reconfigura isso, né?
Essas reconfigurações e esses pluralismos normativos, não me parece que eles tenham grandes problemas, desde que se assegure, lá a gente tem um marco, vou usar da LGPD, que é o artigo 20, que é pelo menos assegurar a explicação de como você está decidindo. Só me diz, então, como é que você decidiu que ia para lá e como é que eu acesso, né? Eu não estou dizendo que eu quero controlar se está certo ou se é errado, mas para controlar se está certo ou se está errado, pelo menos você tem que me dar a explicação. E por isso que eu acho que a gente está, de fato, o tema é muito feliz, né, em falar sobre uma reconfiguração e em falar sobre essa quantidade de normas que também conversa com a própria ressignificação de jurisdição, né? A gente teve, com a viragem tecnológica, uma possibilidade também de novos lugares de decisão, de conflitos, né? Então, não à toa também, nas redes sociais, nessa nova arena pública de discussão que acabou acontecendo com várias assimetrias também que nós conhecemos, né? O usuário ele não está em pé de igualdade com os donos das grandes redes, isso foi ficando claro, né, com o tempo. No começo existia aquele romantismo de que todos podem participar, todos participam igualmente, não há mais uma passividade do receptor da informação, ele pode influir naquilo dentro da rede, mas com o tempo, conhecendo, ou não, né, ainda é muito opaco, os mecanismos em quem você deixa falar e quem você impulsiona, e se esses impulsionamentos também têm vieses, dentre muitos mais econômicos também, né? Quem é que impulsiona para gerar lucro, as ressignificações das formas de interação, elas se modificam. E aí eu estava falando sobre justiça multiportas, né? E sobre exatamente essa também modificação do conceito de jurisdição, né? No sentido de como se resolvem os conflitos, né? Como conflitos não estão só mais adstritos a serem resolvidos exclusivamente por juízes. É óbvio que existe ali um monopólio na impositividade, mas os mecanismos, né, de resolução de conflitos, não vou chamar nem de alternativos, porque eles nem são mais alternativos, né? Quando você vai numa rede social, ela é obrigada a ter um canal de resolução de conflitos, né, antes de chegar ao judiciário, exatamente para que você possa, com quem eu falo, né? Aonde é que eu posso fazer o contraditório, onde é que eu posso interferir nessa decisão, primeiro conhecer como você tomou a decisão e depois interferir nessa possibilidade de interferência, né? Que grupos vulneráveis, aí eu acho que entra a maior preocupação, que a gente sabe que grupos vulneráveis, né, no sentido de não conseguirem superar os obstáculos do risco, né, que tem uma série de vulnerabilidades, né, informacionais, vulnerabilidades de culturais, né, de educacionais, como eles compreendem isso, quem é que consegue ultrapassar isso para ter condição de fazer o contraditório efetivo, né, de fazer o contraditório com a possibilidade de interferência. Então, na minha visão, aí acaba sempre confluindo na minha visão de defensor, esses grupos vulneráveis realmente eles merecem um maior cuidado, com uma certa intransigibilidade, né, do pluralismo, no sentido de que, para algumas questões, a gente precisa de normas mais claras, né? E aí eu volto a falar desses núcleos, né? Ou, por exemplo, da questão também de uma resolução que saiu no começo do ano aqui no Rio de Janeiro, dos núcleos regionais, em que a territorialidade, você pode morar, por exemplo, em Bangu e a sua inicial ser distribuída para Campo Grande, ou, sei lá, para Botafogo. E como é que essas pessoas se deslocam até lá, né? Claro que a gente vê alguns movimentos de reconfiguração, por exemplo, de salas, né? Logo que esse debate começou,
Você falou, não, mas então a pessoa ela vai até o fórum da comarca dela e lá terá uma sala para que ela tenha um equipamento e ela possa conversar. Sim, beleza, mas você vai ter que conversar, por exemplo, a gente está tendo esse debate interno na defensoria. Quem é o defensor daquela pessoa, se ela mora em Bangu? E ele não conhece o caso que está distribuído para Bangu. Quem é que vai sentar na salinha com essa pessoa se ela nem sabia, se o defensor, por exemplo, nem sabia que teria audiência naquele dia? Porque o defensor vai estar, então, lá em Campo Grande, a parte vai estar em Bangu, o juiz vai estar na casa dele, não sabemos, e como é que você faz essa confluência de atores, né, que possam, então, atuar para proteger, aí sim, o grupo vulnerável, né? Então, assim, a garantia constitucional aí me parece que ela caminha muito, e acho que isso é um consenso, né, sobre a possibilidade de sindicalizar, né, de compreender como estão sendo tomadas as decisões e de interferir. Vendo também as resoluções do CNJ que lidam, eu nem vou entrar ainda muito no debate de IA, que é um outro debate ainda, né, muito mais profundo sobre a inteligência que, além de automatizar os procedimentos, né, ela começa a decidir com uma série de vieses que a gente sabe aqui que eles têm que ser modulados, né, e o que a gente tem visto aí nos debates é que toda forma de inteligência que não permita uma reflexão e uma alteração dos padrões, ela acaba sendo ilegal, né? Se você não tem como fornecer novos modos de treinamento, novos padrões de treinamento, e olhar, olha, a gente erra aqui nesse viés racial, a gente erra aqui nesse viés de etnia, ou quando se compreende isso, o software ele não pode ser imutável, né? Ele tem que permitir uma governança permanente de inserções de novos modelos e inserções de novos padrões dentro desse momento de instabilidade de como se decide, né? Realmente, eu acho que nesse ponto da tecnologia, de alguma forma, acabamos todos muito vulneráveis, né? Até quem trabalha, por exemplo, a gente às vezes tem as triagens que têm sido feitas, né, pelos sistemas de IA, por exemplo, do STF, do STJ, né, o Atos e o Arthur, esqueci o nome, gente, mas que eles conseguem filtrar para que você consiga acessar os grandes tribunais. Eles ainda também não estão muito claros como eles fazem essa filtragem, como você consegue, você tem que ficar aprendendo como alcançar aquele algoritmo para conseguir, então, chegar que o seu caso seja apreciado. É claro que isso acontecia antes, de alguma forma, mas hoje em dia a gente não sabe, né? Será que se escolhe pelos grandes escritórios? Isso influencia, não influencia? Essa triagem de dados também, que ela é segmentada, né? Ela permite que numa petição, antigamente a gente lia ela corrida, né? Hoje em dia os sistemas possam só pegar o timbre, ou só pegar quem assinou, ou só pegar a qualificação da pessoa. Isso bagunça, né, a nossa forma linear de enxergar as coisas de uma forma que eu acho que a gente precisa realmente de reconfigurações, né? Se me perguntar, mas qual é acho que ninguém tem, né? Aqui a solução para isso, nós estamos problematizando isso, mas realmente a questão da vulnerabilidade, talvez ela seja um norte para que, para grupos vulneráveis, o pluralismo normativo ele seja um pouco mais restrito, né? A gente tenha normas mais certeiras, né? E aí aplicando o princípio de indúbio pró-vulnerável, né? Se eu vou fazer uma interpretação de garantia constitucional, quem está em assimetria de posição, quem está em riscos sem capacidade de suplantar esses riscos, mereçam uma interpretação de garantias mais conservadora, né, invertendo aí
o ônus, como, por exemplo, aconteceu no caso do julgamento do artigo 19 do STF. Né? Se alguém tem que ir ao judiciário para tirar da rede, que seja a rede, e não o usuário que notificou dizendo que ele está em risco, né? Porque você coloca para ele mais uma barreira de alcance, com todas as discussões que a gente sabe que existem sobre as necessidades disso também vir pelo legislativo, né? Mas nesse momento de tensão, nesse momento de virada tecnológica, de revolução, eu acho que a gente está ainda num momento de muitas incertezas, né? Então, os poderes eles vão ficar ali debatendo, a gente vai ver esse pluralismo que às vezes não vai ser normativo, vai chegar também pelas interpretações do judiciário, mas que nos tentam minimamente fornecer alguns nortes, né? Então, me parece que o norte grande que nós temos em pluralismo normativo pelo menos me diz como você decidiu, né? Como você tomou essa decisão. Eu não vou dizer como você deve decidir, mas eu preciso saber como você tomou a decisão, para que eu possa, então, ter aí uma possibilidade de influenciar e de sindicabilizar. E eu acho também que uma outra boa visão é exatamente, em momentos de vulnerabilidade, fazer a interpretação a favor do vulnerável. Né? Então, a gente tem aí um princípio pró-vulnerabilidade, quer dizer, se aquela assimetria ela atinge o vulnerável, é a favor dele, sempre que já é né, em várias vertentes, né? A gente pode lembrar do Código do Consumidor, que traz também essa visão, mas para outros campos isso se espraia, em especial em tecnologia. Né, em tecnologia, e sempre permitindo que a gente possa voltar. Sempre tem que se permitir que o idoso que não sabe usar tecnologia, ele tenha algum lugar em que ele possa levar um papel, né? Em que ele possa falar, olha, aqui é o meu porto seguro, ainda que com o tempo a gente vá avançando para outros lugares, mas suprimir imediatamente e presumir que todos têm acesso a essa tecnologia e que tudo é 100% digital, é viver numa bolha que vai excluir necessariamente uma grande parte da população. Então, as vulnerabilidades, nesse sentido de exclusão, né, de incapacidade de superar, me parecem que elas a gente ainda tem que caminhar muito nisso, a gente está superdimensionando demais a capacidade das pessoas em acessarem a tecnologia para que tenham acesso à justiça, né? No caso aí, pensando em garantias constitucionais de acesso à justiça, né? De chegar lá. Bom, gente, eu acho que eu cumpri aqui os 30 minutos, ou eu confesso que eu perdi um pouco aqui a minha noção de tempo, mas, enfim, eu acho que a gente vai ter mais o tempo aí de debate, essas as reflexões que eu queria colocar, né, nessa manhã, e estou aberta aí para a próxima, para ouvir a professora Denise e para as nossas debates mais para frente. Obrigada. Professora Suzana, desde já agradecendo pelas colocações e pelas reflexões. A gente, então, deixa um espaço ao final, né, para a etapa de mediação e de conexão com as eventuais perguntas. E desde já, então, eu convoco a professora Denise para também colocar a sua pitada de reflexão aí no nosso caldeirão. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, André. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar aí, primeiro, todas as pessoas da mesa, a professora Suzana Caldori, que eu acabei de conhecer, gostei muito de ouvir. Como você, né, Suzana, eu também estou aí muito impactada, a gente fica, né? Preciso, né, cada vez mais a gente discutir realmente a segurança pública do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, né, do Brasil, mas, enfim, foi muito difícil ontem, né? Que bom que nós podemos estar realizando hoje aqui esse painel. Cumprimentar também o professor José Cláudio Torres Vasconcelos, e, é claro, né, nossos queridos organizadores, a professora Tatiana Tromer, quem eu admiro muito aí na direção do curso de Direito, junto com o professor Marcelo Pereira e o professor André
Miranda. Queria dizer que eu admiro muito vocês, né? Nós participamos, esse seminário é interinstitucional, nós participamos aqui também como professores da UCP, do mestrado da UCP, mas eu vejo realmente o crescimento desse evento, né? Nós estamos no 8º seminário, tem se tornado cada vez mais uma referência, né? Não só aqui no estado do Rio de Janeiro, então é muito importante a gente ver o crescimento desse evento, dos debates, das publicações, das pesquisas. Saúdo também todos os nossos alunos aí, os alunos dos mestrados, dos programas, os alunos da casa aqui da Unilassalle, da UCP, que porventura estejam aqui também, e todos os meus colegas professores, né? Não estou vendo todos, então não vou nomear, mas aqui um abraço a todos vocês. O meu tema, eu acho que agora eu fico pensando se ficou um pouco distoante, mas eu acho que não. O meu tema, que é um tema que eu venho pesquisando, eu vou apresentar aqui. Tenho que dizer para vocês que eu vou apresentar no Canva, não sei se eu vou conseguir. As novas tecnologias têm algumas dificuldades, mas vou tentar, tá? Vou apresentar aqui o material para que possa ficar mais didático a minha fala, então eu tenho que colocar no modo apresentação aqui no Canva, né? Vamos ver se... Alguém pode me dizer se está tudo certo? Está dando para ver normalmente, Denise. Então tá bom, na página toda, né? Então tá. Bom, primeiro dizer então que o meu tema em termos, né, de pensar não novas tecnologias também, mas, na verdade, esse processo, né, constante e necessário de inovação do judiciário para tratar, né, principalmente de uma forma mais específica grupos vulneráveis. O meu tema é o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, no que concerne principalmente a sua implementação, suas características, primeiro, implementação e desafios. O protocolo, ele é de 2021, foi publicado em 2022, mas a resolução que implementa o protocolo veio só em 2023, mas ele ainda é muito desconhecido. E o que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui, até como perspectivas futuras de pesquisa, né, para mestrandos, nossos alunos também de graduação, é justamente o quanto a riqueza desse documento, o movimento internacional que leva à criação desse documento, que a partir da resolução ele vai ter força obrigatória, e principalmente, né, os desafios para, né, o julgamento com perspectiva de gênero que vários países enfrentam, né, o Brasil é um deles. Bom, queria dizer que esse trabalho que eu vou apresentar, ou seja, principalmente esse material aqui do PowerPoint, ele veio de um debate que se origina numa pesquisa que eu coordenei, chamado Enfrentamento da Violência contra a Mulher no Município de Petrópolis, Mapeamento das Formas de Violência e Análise das Políticas Públicas, no qual justamente a gente procurou entender, né, não só a legislação, mas outras normativas e iniciativas, muitas, né, do CNJ, no enfrentamento da violência contra a mulher, violência de gênero, mas mais especificamente doméstica contra a mulher em Petrópolis. E esse trabalho foi feito com outras pesquisadoras, graduandas em Direito da UCP, a Antonella Mesquita Moraes e a Maria Eduarda Ramalho da Silva. Eu gosto muito de salientar, né, que toda pesquisa que a gente faz, né, é uma pesquisa, todo trabalho que a gente realiza, acadêmico, de reflexão, ele nunca é individual, né? Eu tenho muita alegria em dizer assim, que o projeto de pesquisa ele gerou muitos debates, né? Essas minhas alunas que não estão aqui hoje, mas enfim, deram um mini curso sobre o protocolo, sobre as diretrizes da ONU, que eu vou falar aqui rapidamente. Então, a gente vem trabalhando ativamente aí, enquanto um grupo, que tem outras pesquisadoras também, na divulgação do protocolo e nessa luta, né, para sua implementação. Bom, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ele foi publicado em 2022.
Ele é uma resposta do Estado brasileiro, né, no caso, a partir dessa atuação do CNJ, ao caso Barbosa versus Brasil, onde o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, na verdade, faz parte de um movimento muito maior de países da América Latina, justamente de enfrentamento, né, da violência de gênero, da violência contra a mulher, porque vários países, né, aqui, o Brasil, o México, por exemplo, estão entre os países com maiores números de feminicídio e violência letal contra a mulher do mundo. Esse movimento ele tem início, na verdade, desde 2010, e ele vai resultar em vários protocolos, vários documentos vinculantes, não só no Brasil, mas em outros países, eu vou falar aqui depois rapidinho. É importante dizer, né, que o protocolo em si sozinho, ele é importante, ele é muito bem construído, como eu vou falar, mas é a partir da Resolução 492, em 2023, que ele tem força vinculante, e essa resolução foi muito importante no estabelecimento de um comitê de acompanhamento e capacitação sobre julgamento com perspectiva de gênero, que efetivamente, né, vai ter um papel ativo aí, também nesse processo, vamos dizer assim, né, de fiscalização, de acompanhamento da aplicação do protocolo. Essa resolução estabeleceu que os tribunais promoverão cursos de formação inicial e formação continuada, que já vem acontecendo. Já existem pesquisas analisando esses cursos, isso é muito importante, e institui esse comitê. O comitê tem diversas atribuições, né, mas principalmente identificar, né, e acompanhar a aplicação do protocolo nos diversos tribunais do país. E, a partir da atuação desse comitê, se criou um banco de sentenças, que é disponibilizado pelo CNJ, que teve início em dezembro de 2023. Esse banco de sentenças, então, ele traz todas as sentenças que usam o protocolo. E é um material extremamente importante para a realização de pesquisa empírica na área e para acompanhamento da implementação do protocolo. Tá? O trabalho do comitê também, os outros trabalhos do comitê também são uma forma de acompanhar a implementação. Existem, né, outras formas, eu vou falar aqui ao final, na verdade eu vou deixar referências, que não vai dar tempo. Eu vou deixar umas referências sobre pesquisas que já vêm acompanhando aí a implementação do protocolo. Bom, eu falei que tinham outros documentos internacionais e que, na verdade, esse momento, né, esse movimento, ele não é um movimento, né, único e exclusivamente aqui nosso. Ressaltar aqui que um documento que, inclusive, foi base para o próprio protocolo do Brasil, esse print aqui é da tela do CNJ, tá, gente? Isso está disponível no CNJ, mas eu fiquei com... como é que se diz? Eu ia ficar com muita dificuldade de ficar entrando no site, entrando aqui no meu Canva na apresentação, então eu deixei tudo aqui para não ter problema. Mas, enfim, vocês podem encontrar todos esses documentos na íntegra no site do CNJ, né, na parte lá, onde está o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e ressaltar aqui, então, que vários desses documentos, eles são citados no protocolo brasileiro, e que um dos documentos mais importantes, né, de todos esses aí, posso dizer que são dois, na verdade, é o do México, Protocolo para Julgar com Perspectiva de Gênero, que foi criado em 2020, e o Manual para Julgamento com Perspectiva de Gênero do ONU Mulheres, que foi também internalizado aqui no Brasil, nas diretrizes para investigar e julgar mortes violentas de mulheres, que é um documento de 2016, criado em conjunto pela ONU Mulheres com a Secretaria de Políticas para Mulheres no Brasil, e que eu também vou me referir a esse documento aqui em alguns momentos da minha apresentação. Bom, todos esses outros documentos, eles são extremamente importantes, todos eles, o da Bolívia é pioneiro, foi feito em 2015, o do Chile, 2019, Uruguai, 2020, Argentina, 2020, o da Índia, né, que está aqui também em 2021. Cada um deles é interessante perceber que ressalta alguns aspectos de uma forma mais... Eu vou comparando com o nosso, vamos dizer assim, né? De uma forma mais, talvez, mais clara ou mais aprofundada. E isso é interessante. Eu pensei essa apresentação também dando muito
né, perspectivas futuras de pesquisa. Então, não existem, por exemplo, comparações entre esses documentos ainda em trabalhos acadêmicos. Além, né, dos protocolos, existem os processos, né, de justamente dar força vinculante obrigatória internos a cada país, então também essa comparação seria muito interessante. Então fica aqui o registro, né, de que quem estiver interessado, um dos trabalhos que já existem é comparando o México com o Brasil, mas os outros, né, ficam aqui de referências importantes. O protocolo nosso, né, o nosso protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, ele se divide em 3 partes. Eu vou organizar minha apresentação falando um pouquinho dessas 3 partes, rapidamente. Depois eu vou focar mais na parte 2, que eu vou explicar em seguida, que é um guia passo a passo para magistradas e magistrados, para implementação de um julgamento com perspectiva de gênero. E aí, no final, eu vou falar rapidamente, de novo, um pouco de temas de pesquisa e de dados. Mas essa parte primeira, né, do protocolo, ela é muito importante. Ela é uma parte extremamente pedagógica, de letramento de gênero, que é muito importante, nós sabemos, né? Eu só me apresentar, o André já me apresentou, falou até demais aí, mas eu não sou especificamente da área do direito, né? Eu sou socióloga e cientista política. Eu faço muita pesquisa empírica com entrevistas, e essa pesquisa que eu realizei em Petrópolis foi muito importante, né? Um estudo de caso do município de Petrópolis, da rede de enfrentamento como um todo, então, não só olhando para a justiça, mas é notório na minha pesquisa e em várias outras pesquisas, realmente a falta de uso de uma perspectiva de gênero com profissionais que são da rede de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Imaginem outros profissionais, não é? Então, conceitos básicos, como a diferença entre sexo, gênero, identidade, gênero e sexualidade, discussão sobre desigualdade de gênero, e o fato de que essa desigualdade ela é estrutural, está ligada à reprodução de hierarquias, relações de poder, que ela é interseccional, que ela impacta, né, numa divisão sexual do trabalho e criação de estereótipos de gênero, que são reproduzidas nos tribunais. Tudo isso é muito importante. Essa primeira parte, ela é muito boa. No entanto, fazendo aqui uma crítica como pesquisadora e olhando para outros documentos e outros materiais, ela é um pouco rasa. Vocês podem ver aí, por exemplo, que os conceitos básicos eles têm 1 página, ou 2 páginas. Então, em termos de material, é um material bom, robusto em várias partes, o protocolo tem 132 páginas, mas realmente precisa se avançar muito mais nesses cursos de capacitação e formação continuada, por exemplo, né, que são preconizados pela resolução, numa discussão mais profunda de gênero, né, para que isso efetivamente gere mudanças no tratamento que as mulheres têm, e não só as mulheres, né, vamos falar de todas as identidades de gênero, nos tribunais no Brasil. Bom, eu vou falar rapidamente dessa parte aqui, mostrando, inclusive, como aparece, na verdade, no protocolo, porque o meu interesse aqui, não tem como, né, fazer uma discussão de gênero, mas mostrar como aparece no protocolo e falar um pouco, assim, né, do que eu acredito, né, que está muito bem discutido e o que, como eu acabei de falar, né, está muito raso, deveria ser aprofundado. Bom, no protocolo, então, há um reconhecimento de que adotar uma perspectiva de gênero é reconhecer que, em contextos e circunstâncias particulares, as desigualdades de poder estruturantes das relações de gênero contribuem para aumentar a vulnerabilidade e o risco que resulta em mortes violentas de mulheres. E também o documento, SEJA, tem como objetivo que, a partir disso, é preciso aprimorar a resposta do judiciário no sentido de ter um papel ativo no combate a todas as formas de opressão de gênero. O documento, ele também reforça que, dentro de uma discussão de perspectiva de gênero, é preciso se associar uma discussão que é a discussão das interseccionalidades, a teoria da interseccionalidade, que vai ter várias outras formas, né, discriminação múltipla, vários outros conceitos associados, né, mas que a gente pode aqui sintetizar, como sintetiza esse documento, e outros documentos aprofundam mais,
que a teoria da interseccionalidade explica a interação ou sobreposição de fatores sociais que definem, eu diria que não a identidade de uma pessoa, que está como está no protocolo, né, mas principalmente os marcadores de diferença que são associados, né, a ela, e isso realmente impacta na sua relação com a sociedade e seu acesso aos direitos, no sentido de que a intersecção entre vulnerabilidades vai gerar muito mais formas de opressão e muito menos acesso a direitos. No protocolo vai ser feita, então, essa distinção, né, que é extremamente importante. Tem até um quadrinho, eu não coloquei o quadrinho aqui, mas para mostrar que, assim, todo o protocolo, ele é realmente feito com um aspecto muito pedagógico, né, de discutir todas essas questões, e tem vários quadros explicativos, onde, né, em que documentos internacionais isso pode ser visto, exemplos. Então, nesse ponto, a gente percebe que tem muito mesmo essa perspectiva pedagógica de letramento de gênero. Bom, as diferenças entre sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade são tratadas no sentido de que o conceito de sexo vai estar atrelado aos aspectos biológicos, e o conceito de gênero é uma construção histórico, social e cultural que se relaciona com as expectativas, né, do que é ser homem e mulher, expectativas socialmente construídas, mas que levam, né, a relações negativas e subordinatórias, que vão ser atribuídas aos diferentes sexos a depender das diversas posições sociais ocupadas pelos membros de um mesmo grupo. Então, a gente pode falar, né, da discussão de gênero de várias formas. Por que eu quis trazer aqui como está no texto do protocolo? Justamente para falar dessa, como eu acabei de falar, dessa falta, às vezes, também de profundidade, de reflexão. Ele é um documento extremamente importante, mas ele é um documento que não aprofunda certas discussões, né? Então, gênero, dentro da perspectiva aqui do protocolo, ele está associado muito mais fortemente a essas características e expectativas socialmente construídas e que geram, né, discriminação e violência. Identidade de... Aí, bom, falando então um pouquinho aqui das diferenças, né, você pode... Quando a gente pensa em identidade de gênero, a gente vai falar dessa experiência interna individual do gênero de cada pessoa e que pode ou não coincidir com o sexo designado no nascimento. Aqui eu acho que é uma parte importante, né? Então, você pode ser uma mulher cisgênero, uma mulher transgênero, além disso, né, podem ter os gêneros fluidos e não binários. E muito importante aqui essa discussão, né, porque depois vai reforçar a diferença disso, aqui no protocolo, para a orientação sexual, né? Então, existe muito, não só tabu, né, mas falta de conhecimento mesmo no judiciário sobre isso, porque, e aí, que aqui falando muito claramente, né, o judiciário é constituído majoritariamente por homens. Existem várias pesquisas que mostram, né, que muitos juízes, né, têm uma perspectiva machista mesmo. Existem também várias pesquisas que mostram que há uma falta de atualização, né, de vários... e aí são pontuais as pesquisas, eu estou falando, por exemplo, uma do TJ aqui do Rio de Janeiro, em documentos de direitos humanos internacionais e principalmente documentos internacionais de direitos humanos que reforcem a questão da desigualdade de gênero e da violência de gênero, né? Então, a discussão, né, essa discussão entre as diferenças entre gênero, identidade de gênero, expressão, orientação sexual, interseccionalidade, ela é extremamente necessária para que, e aí vocês vão ver como daqui a pouco, né, como o protocolo ele mais para frente ele vai transformar isso em uma série de passo a passo para evitar, principalmente, né, que estereótipos construídos socialmente interfiram na atuação do judiciário, e mostrando, tentando, inclusive, desconstruir, né, para todos nós, né, mas principalmente juízes, promotores, advogados, como esses estereótipos arraigados, né, que estão relacionados a expectativas de gênero, eles vão constituir ali a atuação
não só em casos penais, né, de violência contra a mulher, mas em muitos outros casos, em muitas outras áreas, né? O protocolo ele é rico porque ele fala também da implementação da perspectiva de gênero na justiça do trabalho, na justiça de família, enfim, várias outras searas. As desigualdades estruturais são tratadas, né, como, então, não fruto do tratamento diferenciado entre indivíduos e grupos, mas da existência de hierarquias estruturais. Só que ele discute pouco essas hierarquias estruturais, tá? Uma coisa muito importante que eu acho é também uma partezinha que tem de divisão sexual do trabalho. E aí a gente percebe, né, em vários desses momentos, aqui e na parte de estereótipos, como o nosso protocolo, ele cita outros materiais. Ele cita, por exemplo, exemplos do protocolo do México, das diretrizes da ONU Mulher, né? Então, nessa discussão da divisão sexual daqui do trabalho, é importante destacar, né, que esse conceito ele é criado, é uma construção teórica da luta feminista, justamente de combate ao sistema de opressão de gênero. E, nesse sentido, eu vou refletir aqui com vocês, rapidamente, que eu não botei aqui no PowerPoint, para não ficar muita coisa, né? Que o que se ressalta, né, nesse conceito de divisão sexual do trabalho é justamente que ele vai produzir, né, várias assimetrias em dois sentidos. Né, no fato de que é uma construção histórica, social e cultural com base numa ideia essencialista de que existiriam trabalhos naturalmente, né, masculinos e trabalhos femininos, e ele é também uma construção hierárquica que valoriza o trabalho masculino em comparação ao feminino. Então, essa construção histórica e que relaciona papéis e trabalhos naturalmente femininos ou masculinos, e essa construção hierarquizada, os trabalhos masculinos são mais valorizados. Nós, mulheres, estamos muito profundamente cientes disso, né? Então, das consequências dessa hierarquização do trabalho entre homens e mulheres na vida prática das mulheres, mas trazer à tona isso aqui no protocolo é extremamente importante. Vejam, por exemplo, né, as consequências. Uma das consequências é a romantização do cuidado como uma tendência natural das mulheres, e que é vinculado ao amor e, portanto, tendente à voluntariedade, embora a gente saiba que é trabalho. Então, vincular o cuidado à mulher e ao amor leva a uma série de reprodução de expectativas de papéis que a mulher deve performar, por exemplo, lá, né, numa audiência, e que, se ela não performa, ela já é vista de forma negativa. Então, existem muitos casos, e aí estou me baseando em algumas pesquisas, que eu deixo todas as referências no final, em que se fazem perguntas à mulher, à vítima que está ali, você é mãe? Você cuida dos seus filhos? Que são perguntas que, na verdade, reforçam justamente o quanto o juiz, naquele momento, ele está operando com uma ideia pré-concebida, né, do que a mulher deveria fazer, ou do que como a mulher deveria se portar. E aí, estou falando aqui da divisão sexual do trabalho, mas vou falar daqui a pouco já de estereótipos gerais, né? Mas enfim, e como isso impacta, como isso gera uma nova violência ali, como, na verdade, então, a vítima é descredibilizada em muitos momentos, né? Existe um conceito muito importante da Miranda Fricker, que é o conceito de injustiça epistêmica, que vai tratar exatamente desse processo, de como os estereótipos de gênero, eles afetam a credibilidade das mulheres, né, em processos, dos testemunhos, né, das mulheres em processos judiciais. Na última parte dessa parte 1, né, no último capítulo, o protocolo vai trazer concretamente, e esse, para mim, é uma das maiores virtudes do nosso protocolo, tá? O protocolo ele pode ser um pouco raso na discussão dos conceitos, porém, na especificação de como os estereótipos influenciam a prática jurídica, nos exemplos, ele é muito bom. Eu vou ler rapidamente, porque eu acho que essa parte é muito importante. Então, os estereótipos podem influenciar, por exemplo, na apreciação da relevância de um determinado fato para o julgamento. Isso ocorre quando o julgador ou uma julgadora confere ou minimiza relevância a certas provas com base em uma ideia pré-concebida sobre gênero.
São exemplos dessas atitudes quando a magistrada ou magistrado em casos de violência sexual, ao mesmo tempo em que coloca em dúvida os relatos das vítimas, minimiza a relevância, passa a supervalorizar o comportamento delas antes do momento da violência, ou a roupa que elas usavam. Então, maximiza a relevância nesse caso. Influenciado pela ideia pré-concebida de que cabe às mulheres recato e decência. Então, o que a gente vê, né, como discursos sociais, são reproduzidos, né, no tribunal. Então, a roupa com que a mulher usa é sempre questionada, o que estava usando, o que não estava usando, e não estupro, não há violência ali do fato, né? Ademais, tem algo que todo mundo que trabalha com violência doméstica contra a mulher sabe, né? Que é uma coisa que me revolta, né? Que também está nessa linha de descredibilização da mulher. Quando a gente vai para certos crimes, não se tem uma discussão, ou não se tem uma fala inicial de que aquilo ali é uma mentira de quem está acusando. Mas quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, e se vocês já participaram de algum contexto, algum debate, e esse sim, muitas vezes mobilizado por homens, mas não só por homens, a primeira coisa que diz, mas muitas mulheres mentem. Então, a ideia, o estereótipo da mulher mentirosa, vingativa, histérica, louca, enfim, todos esses estereótipos da mulher, que são, no caso, justamente aqueles estereótipos, né, negativos, eles operam o tempo inteiro ali. E mais, também, as expectativas de comportamento, do comportamento, né, desejável, normal de uma mulher. Que aí você, né, a feminilidade, o recato, etc. Eu não vou poder avançar aqui agora, eu estou dando de olho na minha hora, porque eu tenho muita coisa para falar, mas assim, eu queria reforçar de que essa parte de discussão dos estereótipos e como eles operam na prática, na atividade jurisdicional, é muito boa aqui do protocolo. Deixo de referência aqui para vocês o protocolo do Uruguai, que eu acho que é mais ainda, e por isso eu acho que essa pesquisa comparada ia ser muito interessante, é mais didático ainda. Ele vai separar entre os estereótipos de tipo de sexo biológico, né, sexual, de orientações sexuais, e de papéis de gênero, e ele dá os tipos, os exemplos, e como que isso reflexiona, como que isso é aplicado na prática. Eu vou ler esse primeiro rapidamente, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa que os atributos de sexo eles são centrados nas diferenças físicas e psicológicas existentes entre homens e mulheres, então, rapidamente, né? Os homens são sempre considerados mais racionais que as mulheres mais irracionais. E fora esses outros todos, atributos, por exemplo, físicos, é impressionante. Outro dia eu estava ouvindo um debate que uma pesquisadora ela falou uma coisa interessantíssima e importantíssima. Até a beleza da mulher é objetificada e corporificada, né? Diz-se que a mulher é bonita de rosto, ou ela é bonita de corpo, né? Como a mulher é fatiada, a mulher nunca é vista como um todo, né? E como é muito mais fortemente vista com os seus atributos físicos e afetivos e a falta, né, de atribuição da racionalidade à figura da mulher. Um exemplo de como isso opera. Os homens são mais fortes, e porque eles são um pouco impulsivos, né? Necessitam usar sua força física. Então, na verdade, isso como é que isso vai operar na prática concreta? Não, ele não bateu, né? Ele estava simplesmente, não foi violento, né? Ele estava simplesmente aí, foi impulsivo. Os homens também são racionais, sabem negociar, porque não são emocionais como as mulheres, estou traduzindo aqui, são firmes, as mulheres são irracionais, sensíveis, emocionais. Então, dar esse exemplo de como que opera esse estereótipo é muito importante, né? Porque, e logo depois esse manual, né, o protocolo do Uruguai, ele vai falar como é que isso está refletido nas práticas. Então, na prática, os homens vão ocupar espaços públicos, espaços de poder, de decisão, e as mulheres menos. Como que isso pode acontecer dentro do tribunal de isso impactar no processo de julgamento? Muitas vezes a autoridade vai ser dada muito mais aos homens
do que as mulheres. E, por exemplo, pensando a alienação parental, que é um tema importantíssimo hoje em dia, né? O quanto isso impacta até na fala, né? No tempo de fala e na atenção que se dá ao homem nesses processos, que muitas vezes envolvem violência doméstica, tá? Bom, continuando aqui rapidamente, que eu já sei que eu já estou quase ultrapassando meu tempo, acho que eu preparei uma coisa um pouco maior, né, na minha expectativa aqui. A parte 2 do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, essa é muito boa, né? Não que a parte 1 não, como eu acabei de falar, a parte 1 tem vantagens e tem desvantagens. A parte 2 é muito boa. É um guia passo a passo mesmo, e eu vou trazer aqui esse passo a passo, como ele é feito, e na forma de perguntas, questionamentos, autoquestionamentos que o juiz deve se fazer. E a parte 3, ela trata de questões de gênero específicas nos ramos da justiça. Então, muito importante a gente entender que esse protocolo não é só para discussões, né, de violência doméstica, violência contra a mulher, de feminicídio, direito penal. Está ligado a muitas outras áreas, temas transversais, né, de justiça, e muitas outras áreas da justiça. Já tem muita discussão do uso do protocolo na Justiça do Trabalho, tem pesquisas usando o banco de sentenças do CNJ, muito boas, e já tem também muitas na Justiça Estadual. Eu não vou falar aqui, né, dos marcos jurídicos, mas eu gostaria de dizer que o nosso protocolo, ele não trata muito dos marcos jurídicos, ele faz referência, mas ele não trata. E nesse sentido, eu gostaria... Deixa eu ver só onde que eu botei aqui. A gente faz tanta coisa que acabou, acho que eu esqueci aqui um slide. Nesse sentido, eu indico para vocês as diretrizes, está aqui no meio, nessa bolinha aí do meio de cima, as diretrizes nacionais do feminicídio, investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, que, como eu falei, é um documento que foi criado inicialmente pela ONU, mas foi internalizado aqui, essa diretriz, a partir da Secretaria de Políticas para Mulheres no Brasil. O texto das diretrizes ele é muito mais profundo, tanto na discussão das perspectivas de gênero, quanto na importância desses marcos jurídicos e como eles um complementa o outro, e também na discussão dos direitos das vítimas. Sim? Estou acabando. É que eu não estou vendo vocês, então não sei se eu estou... Se alguém queria falar comigo. André? Não, no momento. Pode seguir. Tá, peraí. Acho que alguém só tossiu alguma coisa. Então tá bom. E agora como é que eu volto, gente? Eu tô... tá aqui. Bom, rapidamente, então, eu não vou avançar nessa parte aqui, mas como eu falei, a gente fez um estudo profundo desses documentos, e assim, falta no nosso protocolo uma discussão dos direitos das vítimas. E nas diretrizes tem muito mais essa discussão. Outra discussão que falta no nosso protocolo é a relação da investigação criminal e da atuação do Ministério Público, das práticas que devem também permear a investigação e a atuação do Ministério Público. E por que isso é importante? Porque no caso do CNJ fica uma coisa muito mais ligada só ao início do processo, quando, na verdade, se não tiver uma investigação criminal com perspectiva de gênero e uma atuação do Ministério Público, a gente não vai ter como sanar as violências e as opressões que as mulheres estão constantemente, na verdade, sofrendo nesse processo de denunciar a violência que elas sofrem social nas instituições. Então, eu posso depois passar esse material aqui, mas eu não vou falar dessa parte, tá? Atuação do judiciário mais específica, né? Então, dentro do protocolo, essa parte do guia passo a passo, tá? O guia passo a passo, ele é muito didático. Ele começa, por exemplo, aqui, né? Ele vai gerar um roteiro prático para as magistradas e magistrados, que vai começar com aproximação com o processo. E aqui o protocolo elenca uma série de perguntas e as consequências de se responder essas perguntas afirmativamente ou não, para a prática do magistrado ou magistrada. Então, é possível que desigualdades estruturais tenham algum papel relevante nessa controvérsia que eu estou analisando? Identificar o contexto do conflito desde o início do processo. Então, eu aqui só coloquei essa pergunta, mas eu vou só falar aqui rapidamente, são várias perguntas. Isso que eu gosto, né? Eu gosto bastante
dessa coisa de o que deve ser avaliado no início do processo, né? Avaliar as assimetrias de gênero existentes, considerações de interseccionalidade, e aproximar-se, né, no caso, das partes, né? Se existem circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a gente pense um espaço mais igualitário, né, para as mulheres até se manifestarem, tá? Então, nesse sentido, ele vai fazer várias perguntas. Alguma das pessoas presentes à audiência é lactante? Tem filhos pequenos? Possui vulnerabilidade? As partes compreendem exatamente o que está sendo discutido? As perguntas são suficientemente claras? Até aqui, a gente está vendo que nem todas essas perguntas são muito mais de acolhimento, tá? Porém, o documento ele vai trazer o tempo inteiro, né, reflexões também sobre como que vão ser conduzida a instrução processual e tudo mais. Então, por exemplo, a parte envolvida precisa de proteção, o caso requer alguma medida imediata, tem risco, né, de uma violação de sua integridade física ou psicológica. Isso é algo que, por exemplo, a gente pode ver como uma mudança muito importante, né, no nosso judiciário, a partir do uso, né, do depoimento especial em crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, que são, na maior parte, mulheres, meninas. Então, no caso dessa, né, nova legislação e da lei do depoimento especial, as meninas vítimas ou testemunhas de violência sexual, elas vão ser ouvidas só uma vez. O procedimento é especial, uma entrevista cognitiva, justamente visando que não seja mais violado pelo próprio processo na justiça a sua integridade psicológica e física, né? Então, ressaltar que, assim, existem vários relações, né, com outras legislações e outros procedimentos, né? Aqui a gente percebe que tem muito essa influência da entrevista cognitiva, que é inclusive uma proposta de várias pesquisadoras que discutem a questão da injustiça epistêmica, que é justamente para que o juiz ali, ou quem ali, né, estiver incumbido dessa atuação, possa perceber, né, que o próprio questionamento ali da mulher, né, da vítima, aqui no caso, ou outras, né, que não, né, dentro de uma perspectiva de gênero, mas não necessariamente, né, mulher e cisgênero, é preciso ter consideração, tá? Bom, eu não vou ler tudo, até porque não tenho tempo, mas o passo a passo ele vai em todas as partes, então vai na instrução processual. Então, nesse ponto, eu acho que é um dos mais importantes. Eu acho que outros documentos eles vão ser mais fortes no sentido de entender que os estereótipos eles operam na hora que a pessoa, o juiz, estão ali falando. Então, o promotor. Então, quais as perguntas que eu estou fazendo que estão reproduzindo estereótipos de gênero? Né? Ou seja, o protocolo incita a todos a nos perguntarmos. Existem perguntas que eu estou fazendo, estou desqualificando a palavra do depoente, por isso muito importante os exemplos, que tipos de palavras que a gente usa que são desqualificadoras, que são reprodução de violências, de opressão. O ambiente proporciona o impedimento para que a depoente se manifeste sem constrangimentos em situação de conforto, isso é muito importante, isso acontece direto, inclusive, principalmente nas delegacias, né? Não só falando aqui do sistema de justiça estrito sensu, né? Bom, e também aqui vai ser um outro ponto importante, a parte da valoração de provas e identificação de fatos, identificação do marco normativo e precedentes, e aqui eu acho que é uma coisa muito importante, né, porque, na verdade, existe pouca discussão nisso, né, como eu falei, as diretrizes discutem um pouco mais, né, qual marco normativo nacional ou internacional se aplica ao caso. Então, a ideia do protocolo agora, né, é que ele seja utilizado, mas, na verdade, a gente tem muitas normas jurídicas internacionais e internas que poderiam ser usadas e precisam ser cada vez mais mobilizadas. Por fim, a atuação do judiciário, o protocolo incita, né, que a atuação do judiciário em crimes de competência do tribunal do júri
ela foque em coibir abusos em perguntas, na direção durante os debates também, análise de documentos e, principalmente, reconhecimento do feminicídio, né? Essa parte eu não vou falar muito, até porque essa parte é mais das diretrizes, mas deixo aqui que essa é uma parte muito importante da discussão e das pesquisas, né? O feminicídio, a criação, né, do feminicídio é extremamente importante, resultado da luta feminista, né, pelo reconhecimento, né, que a violência letal contra a mulher ela está engendrada em um contexto, né, de violência de gênero, um contexto estrutural de reprodução de hierarquias que estrutura as sociedades e que o Estado tem sido ausente no combate, né, a essas desigualdades, violências e opressão. Então, o termo feminicídio é uma grande vitória, né? Nomear essa violência, o ato de matar uma mulher simples e unicamente por ser mulher. Porém, a gente sabe, né, que ainda existe uma dificuldade muito grande no reconhecimento do feminicídio. E a gente vai ter dados de feminicídio muito subvalorizados, né? Porque a gente vai ter vários casos caindo sem suicídio, enfim, em outros, ou seja, não reconhecimento do feminicídio, e com isso a diminuição, inclusive, né, daquilo que é extremamente importante, né, que são os dados e a forma correta, né, de tratar essa violência. Eu vou encerrar minha apresentação só dizendo que eu queria realmente dizer assim, que é importante, né, que a gente estude mais o protocolo, a implementação do protocolo, os desafios. Então, só dando aqui uma prática minha, né, como pesquisadora, que eu acho que pode... Deixa eu parar aqui a apresentação rapidinho para terminar. Gente, desculpem meu mau jeito para compartilhamento. Então, falando rapidinho aqui de uma prática minha como pesquisadora, para todos os alunos e pesquisadores que estão aqui, né, a gente tem muitas vezes a gente acha que não, mas a gente tem muitos dados e possibilidade, né, de avaliação da implementação dessas normas. Entrevista semi-estruturada, a observação participante, tem várias metodologias de pesquisa qualitativa que podem e devem ser aplicadas para que a gente discuta muito mais isso. Então, só, por exemplo, um exemplo simples, muitos desses cursos para os magistrados, eles estão disponíveis online. E, fazendo uma busca rápida, eu entrei em alguns desses cursos e é gritante o quanto esses cursos são, como eu acabei de falar, rasos. Nem eles refletem a força das reflexões do protocolo, nem trazem, né, normativas internacionais, discussões atualizadas, e a postura dos magistrados que estão ali assistindo o curso. Então, eu acho que isso é muito importante da gente pensar, né, futuras pesquisas e metodologias. Eu estou aqui dando alguns exemplos. Tem o banco de sentenças, que eu não mostrei aqui hoje, porque a ideia era ser uma apresentação mais rápida, né? Mas, assim, o banco de sentenças é riquíssimo, ele é totalmente, né, automatizado, você pode ali observar, então, os ramos da justiça, tribunais do Brasil inteiro, tipos de tribunais, a aplicação, e pode ler também, né? Tem também os acordos de jurisprudência importantíssimos. Então, assim, tem muito material para a gente, para nós todos, né, como pesquisadores, podermos aí... não só divulgar mais o protocolo, a importância dele, mas avaliar aí a sua implementação e o seu poder, então, né, de realmente coibir a reprodução da violência de gênero e das diversas formas de opressão de gênero, que não só mulheres, mas todos os outros grupos de gênero sofrem ao procurar a justiça no Brasil. Obrigada, gente. Denise, desde já também agradecendo a sua fala, sem perca de tempo, pela intimidade com o tema. Passo a palavra, então, para o professor Zé Cláudio para fazer as intervenções de mediação.
Muito obrigado, professor André. Um abraço a todos aqui, antes de mais nada. Muito bom estar com os senhores, ver os senhores bem, também depois do que aconteceu ontem, né? E começar a pensar de como a gente pode trabalhar do ponto de vista acadêmico para, de alguma forma, mudar a realidade que vimos ontem, que é uma realidade triste, né? E muito preocupante, muito preocupante. Mas o que eu queria basicamente trazer aqui aos senhores nesse momento primeiro, questionar a atuação do Conselho Nacional de Justiça nesses aspectos. Né? E aí, nesse caso, eu reconheço, e antes de mais nada, reconheço, né, no caso do protocolo de gênero, né, dado pela professora Denise, ele tem me sido muito útil, principalmente porque ainda há um entendimento muito bizarro, que pode até ser correto, mas há um entendimento um pouco estranho no sentido de que o depoimento da vítima em sede policial tem que ser produzido no âmbito em juízo. E aí, quando a mulher, né, por medo, não depõe, por conta do todo o temor, de todo o trauma da doméstica, né, há quem entenda que não é possível condenar aquele acusado simplesmente pelo fato de que não houve a reprodução do testemunho em juízo. Né? Quando, na verdade, o protocolo é claro ao dizer que, com o objetivo de evitar a revitimização, enfim, toda sorte de traumas necessários, se a vítima foi ouvida num ambiente legal, perante uma psicóloga, na verdade, não há problema nenhum, não há necessidade de reprodução em sede judicial. Então, me parece importante elogiar o protocolo de gênero, não há dúvidas, em que pese, como a professora Denise colocou, existem algumas críticas, mas, de alguma forma, é um início de pensamento em relação ao judiciário. Mas o que me deixa mais preocupado, e rapidamente colocando, é essa ingerência do CNJ. Com todo respeito, e repito, eu falo do CNJ com um carinho muito grande, já tive a oportunidade de fazer parte de comissões do CNJ, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo CNJ, mas quando você lê o artigo 130b da Constituição Federal, vem a um problema, claro, né? Um problema de falta de uma regulamentação excessiva de questões que o CNJ não deveria regulamentar. E aí eu faço aqui menção a alguns pontos específicos, né? Rapidamente. O primeiro deles, aproveitando a fala da professora Suzana, é justamente a questão da Justiça 4.0. O que me preocupa, repito, eu não sou contra a Justiça 4.0, entendo que desde 2015 o TJ do Rio tem, né, a competência para disciplinar sobre competência em razão da matéria, eu sei disso. Agora, o que não dá para entender, o que com toda a vez me parece absurdo, primeiro, é a imposição do Justiça 4.0. Então, na verdade, se o CNJ, regulamentando a questão, que já me parece algo data máxima vênia, no mínimo equivocado, já que ele, com todo respeito, processo civil não é matéria de CNJ. Mas o fato e ainda tem uma regulamentação diferente no Rio de Janeiro, impondo o Justiça 4.0. E o pior, o Justiça 4.0 só tem previsão legal agora, nesse ano, por conta da Lei 10.633 de 2024, que é a LOA de Gerge, né? a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. E a previsão basicamente é a seguinte, né? O Justiça 4.0 existe e a regulamentação vai ser feita pelo Tribunal de Justiça. Ponto. E aí, eu sempre, quando eu falo isso para advogados, eu sempre pergunto, eu desafio quem agora me diga quantos núcleos de Justiça 4.0 existem. Isso, para mim, a ausência de resposta imediata por parte dos advogados, me configura uma clara violação do princípio juiz natural. Para ter uma ideia, hoje são 11 núcleos de Justiça 4.0. E eu vou ser bastante sincero, eu só fui descobrir isso ontem, quando fui abrir o site, que eu achei que eram 9. Né? Competências em relação a matérias que ninguém conhece, uma abrangência territorial que ninguém conhece. Há casos de núcleos de Justiça 4.0 que tem abrangência do Estado inteiro, como, por exemplo, o núcleo de Justiça 4.0 relativo ao direito ambiental. Quer dizer, me parece, data máxima vênia, que há um claro problema de regulamentação, de publicização do Justiça 4.0, o que, na minha opinião, viola claramente o direito do processo legal, já que eu ajuizo uma ação e não sei onde vai parar. Algo, com toda a vênia, me parece, né, até porque a competência do Justiça 4.0, segundo a Lei 10.633 de 2024, é concorrente em relação às varas físicas. Quer dizer, então, a pergunta é qual o critério de declínio? Critério. Então, isso me parece, com toda
Vênia equivocado, né? Ainda assim, nós temos ainda recomendações em relação à inteligência artificial, nós temos recomendações relativas... E aí só para tentar contextualizar o aluno, nós temos hoje, com todo respeito, um preocupante exemplo de uma resolução contra a legem. Porque se alguém pegar a resolução 35 de 2007, que é a resolução que regulamentou a escritura de inventário e divórcio, né? E eu falo isso até com uma certa dor no coração, porque eu participei dessa regulamentação, que lá em 2007 eu fui chamado, eu fiz parte da comissão que regulamentou essas escrituras. Era uma resolução que, de forma ingênua, dizia regulamento em caráter provisório, porque traz normas de direito civil, de processo civil, direito notarial e registral, tanto que temos, né, uma regulamentação que está vigente até hoje. Então, temos hoje, pasmem, né, nós temos hoje o espetáculo triste de uma resolução do CNJ, sobre direito civil, processo civil, notarial e registral, mais de 15 anos de vigência. E o que é pior, com todo respeito, violando a lei. Porque a leitura do 610, o 733 do CPC, com toda a vênia de quem possa pensar o contrário, repito aqui, o objetivo é um espaço de ideias, ele não permite, por exemplo, a lavratura de escritura de divórcio tendo filhos incapazes. No entanto, a resolução 35 de 2007, alterada pela 571 de 2024, permitiu. Então, hoje eu posso lavrar uma escritura de divórcio tendo filhos incapazes. Zé Cláudio, você é contra essa ideia? Não, entenda bem. Quem está me ouvindo, às vezes você diz, Zé Cláudio é um reacionário, né? Ele é contra, né, a evolução. Não, nem um pouco. O que me assusta é estar isso por uma resolução. Quer dizer, pode uma resolução dizer o contrário do que diz a lei? Quer dizer, então, eu queria colocar até para as palestrantes essa ideia, né, de uma atuação ombudsman, né, do Conselho Nacional de Justiça, invadindo searas legislativas, claramente. E aí a pergunta que nós vamos ter, é a pergunta que eu já volto a conversar com muitos amigos meus, e me dizem, Zé Cláudio, mas então fazer o quê, já que a lei não vem? E aí a pergunta nós vamos permitir, então, a atuação do CNJ no âmbito utilitarista? Ou seja, precisamos dele, ele invade as competências, ele exacerba sua competência constitucional, e está tudo bem? É isso mesmo? Está tudo certo? Eu confesso que me preocupa muito o silêncio de muitos doutrinadores a respeito, né? Vejo, como já vi alguns colegas meus falando de soft law, né, que o Conselho Nacional de Justiça tem essa competência, o que me preocupa, com todo respeito, porque o 130B da Constituição não faz essa possibilidade, né? Então, antes para fechar minha fala, eu queria dizer que, na verdade, o objetivo aqui não é, em nenhum momento, ser pessimista, ser negativo, pelo contrário, mas é necessário uma análise crítica da nossa realidade, né, normativa, a fim de impedir um ativismo desenfreado, onde eu, judiciário, vou regulamentar questões que o legislativo não se preocupa em regulamentar. E aí a pergunta é, o CNJ tem legitimidade para isso? Democrática? Para regulamentar essas questões? Para ultrapassar e muitas vezes estabelecer regras, né, ao arrepio da norma jurídica devidamente votada, né, no âmbito democrático? Quer dizer, então, na verdade, me parece, com todo respeito, que essa análise, repito, eu louvo a atuação do CNJ, como a professora Denise mesmo falou em relação ao protocolo, mas me preocupa muito essa atuação, né, plural e desenfreada em todos os campos possíveis do direito, né, do CNJ atuando como uma função, vou usar uma expressão que eu tenho usado, né, com um ativismo normativo. Me parece que aqui a discussão é um ativismo normativo que hoje vemos, e a pergunta é, desejamos? Queremos? Agradeço a atenção de todos, um abraço. André? É que ele está caindo. Tô caindo. Ele voltou.
Obrigado, professor Zé Cláudio, pela sua intervenção, muito adequada, e também para uma ponderação final de mediação. Ficam as ponderações de que, de fato, nós estamos debatendo sobre o CNJ, né, que, querendo ou não, ainda é um órgão com alguma vinculação à perspectiva estatal. Mas eu ainda queria lembrar que o fenômeno do pluralismo jurídico, nesse momento, é um fenômeno da sociedade tecnológica, é um fenômeno da sociedade de massa, ultrapassa, né, as entidades estatais, para que a gente tenha, inclusive, o alarme de que hoje também produzem normas outras instâncias, inclusive mercadológicas, como as grandes corporações e big techs, que ditam, de fato, as normativas nos seus campos de atuação, grandes conglomerados médicos, enfim, entidades de classe e por aí vai, num ponto sensível da teoria geral do direito, que é justamente o ponto das fontes do direito, né? O ponto daqueles mecanismos que são capazes, de fato, de fazer as escolhas para o direito. Porque se é fato que nós temos diversas fontes materiais que perpassam política, economia, religião, enfim, diversos fatores, de boa intenção o inferno está cheio, e a gente precisa ter a indicação clara para o direito daquelas fontes que são, de fato, legitimadas constitucionalmente à produção das normas e à escolha pelas opções de regulamentação. Então, as nossas perplexidades passam aqui na fala da professora Suzana, primeiro por uma necessidade de que essas várias instâncias sejam submetidas, né, ao protagonismo da democracia participativa, ou seja, a gente precisa ter uma exigência de auditabilidade e de fundamentação dessas normas, dessas providências, e que elas sejam transparentes a ponto de permitir que isso aconteça, e também uma fala muito plausível a respeito do cuidado especial com os vulneráveis, que nesse cenário de opacidade ainda galgam uma posição de dificuldade de compreensão e participação do processo muito maior, né? Então, a gente tem ali também uma complementação até dessa visão das vulnerabilidades pela posição da Denise, assinalando mais uma vez, e aí já confluindo também com a fala do Zé Cláudio, que, embora também as intenções sejam boas, por vezes, exatamente pelo fato desses mecanismos de escolha de regulamentação não serem aqueles tradicionais e mais refletidos, a gente também tem algumas ponderações de ordem superficial mesmo, né, em alguns documentos que deixam a desejar naquilo que talvez fosse o mais desejável. E aí a Denise debate mais uma vez, é preciso assegurar de fato a autonomia e construir mecanismos que sejam eficazes nesse sentido, e promover, sobretudo, um debate avaliativo disso, porque a sociedade precisa também auditar essas fontes, precisa, principalmente o segmento acadêmico, precisa exigir a contraprova dessas regulamentações e precisa analisar os dados, e aí a sociologia também nos ajuda muito, de modo a perceber o que de fato essas regulamentações têm produzido, se têm produzido o que elas pretendem ou se têm produzido ainda mais distorções. Mas o que fica, ao que parece, de toda a nossa discussão, e aí já caminhando para o final, é o fato da perplexidade com a pluralidade mesmo das fontes normativas, que nesse momento produzem norma com um risco, inclusive, de ruptura de um caráter sistemático do direito, e a única solução para isso é reconduzirmos todas essas normas ao ditame constitucional, o que passa aí, então, inclusive pelas exigências de respeito às regras de competência, etc., etc., e não só as regras de competência, mas, sobretudo, aos princípios constitucionais que podem estar aí também em xeque quando a gente vê essas boas intenções de diversas partes, os tiros vindos de todas as partes na escolha de eventuais processos e escolhas normativas, mas não só a perplexidade com a pluralidade dessas fontes, mas a necessidade de se estabelecer um compromisso com a auditabilidade dessas intenções e também, sobretudo,
com a transparência e a pesquisa dos resultados de tudo isso que vem sendo feito, para que a gente saiba, né, se vamos mais encher o inferno ou se vamos todos nos salvar nesses processos de pluralismo, tá bom? Então, encaminho a palavra à professora Tatiana Tromer, para que ela possa fazer eventuais ponderações finais, e na qualidade de mediadora ao lado do querido Zé Cláudio, que é um prazer estar aqui já de pé, graças a Deus. Agradeço a professora Denise, agradeço a professora Suzana, a imensa gentileza acadêmica de partilharem conosco esse momento. Você está sem som. Muito obrigada, André. Eu, antes de falar qualquer coisa, eu quero saber se a professora Suzana e a professora Denise querem responder às provocações do Zé Cláudio ou tuas, né? Para depois eu fazer uma fala final, porque, assim, antes de eu falar mesmo, eu particularmente fiquei muito feliz com as mesas de hoje, com os temas trazidos, mas isso eu vou falar depois, caso vocês queiram falar. Então, professora Suzana, professora Denise, caso vocês queiram falar, está aberto o microfone para vocês. Eu vou abrir aqui um diálogo rápido, né, e também com as intervenções dos mediadores. Não me lembro se no começo da minha fala cumprimentei, desculpa, como eu disse, estava um pouco atordoada, né, professor José Cláudio, professora Tatiana, professor André Luiz, professora Denise, eu tinha cumprimentado, que eu me recordo. Primeiro, eu queria fazer um diálogo rápido com a professora Denise, né, sobre vulnerabilidades, e inclusive sobre o protocolo de gênero. Vou trazer aqui um exemplo muito em 2022 tem um texto meu no Migalhas, que é bem acessível, sobre virada tecnológica e execução de alimentos, que é uma dificuldade imensa de você conseguir, porque eu sou processualista, né, e você conseguir fazer que o juiz, até hoje, né, tem uns 3 anos, o protocolo de gênero não tinha sido publicado, acho que já estava no grupo, mas não tinha sido publicado. Dificuldades que o juiz junte as execuções de alimentos que dão a prisão e a que não dá a prisão, então você fica fazendo aquela mulher, geralmente a mulher, claro que tem, também pode ser aplicado para homens, mas uma mulher fica indo ao fórum 350 vezes para saber se o mandado de prisão foi cumprido, o mesmo mandado que cita num pode citar no outro. Tinha muita dificuldade, quando era físico, os processos físicos, da gente conseguir até juntar os procedimentos, porque, de fato, tinha um tempo diferente ali, e a prisão é sempre muito excepcional, você tinha que ir atrás, naquela vida, né, que nós vivemos atrás, antes da virada tecnológica, era tudo físico. E no protocolo, e no novo CPC trouxe ali uma possibilidade de fluxos, de utilização de fluxos entre procedimentos, daria para juntar esses, transformar num só, e aí quando veio, então, a possibilidade do processo eletrônico, você consegue consultar. Eu, como defensora, por exemplo, me cortava o coração. Várias vezes o meu estagiário tinha marcado um processo estava numa vara, o outro estava em outra, aí você conseguia juntar, aquela mãe vinha 50 vezes no fórum, e aí, quando veio a virada tecnológica, falou, cara, mas agora dá para juntar, porque é tudo, a gente entra aqui e vê, e se você assegurar direitinho ali o contraditório, fizer tudo na mesma folha, em vez de fazer 2 folhas, faz numa só, e uma super resistência da comunidade jurídica, até hoje tem, né? Acho que vai dar muita confusão, vai dar tumulto processual, é muito difícil. Eu várias vezes utilizei o protocolo de gênero para falar, gente, vamos olhar para os usuários da justiça, no caso, né, para que se tenha uma efetividade nessas execuções de alimentos que podem, aí, com o fluxo da tecnologia, assegurar tanto as garantias, né, dos réus, como também as garantias, em especial, das crianças, né, no caso, eram crianças, né? Então, acho que tem muita coisa aí que a gente ainda tem que avançar, até porque, como você disse, a maioria até nas várias de família em que, né, a gente tem essa divisão do mundo entre as donas de casa, né, e os donos do mundo, né, como você bem colocou, as mulheres nessa função do cuidado, povoando as várias de família. Então, queria dialogar nesse sentido, que eu acho que tem, sim, dentro da virada tecnológica, e aí agora já respondendo, o professor José Cláudio, que trouxe aqui uma reflexão que, de fato, é muito
eu não queria nem que me perguntassem isso, porque, assim, ora eu acho bom o CNJ, ora não. Eu lembro que, por exemplo, o casamento gay veio por uma resolução do CNJ, né? A audiência de custódia, que eu sou muito grata como defensora, veio por uma resolução do CNJ. O protocolo de gênero veio por uma resolução do CNJ. Ao mesmo tempo veio essa resolução do Núcleo 4.0, que, como eu disse, não é tão ruim a do CNJ quanto é a do Rio de Janeiro, que é impositiva. E elas brigam entre si. Soft law, aí vou colocar aqui para os alunos, a gente vai mudando com o tempo, né? O ativismo, o professor Marcelo, a gente já teve algumas vezes essa discussão, às vezes eu sou taxada de ativista, mas assim, né? Porque o defensor está sempre ali contra majoritário, né? Acho que a gente tem uma decadagem do legislativo que não quer entrar nessa briga, e eu acho que esse é o problema. Eu acho que não tem problema o CNJ fazer, o que é impressionante é não ter reação. Né? Eu acho que as instituições não estão conversando. E às vezes elas não conversam porque às vezes está certo. Né? Às vezes você fala, cara, será que vale a pena ir contra o protocolo de gênero? Que, no fundo, é uma recomendação, vamos lembrar. Ainda que o CNJ tenha toda a questão de ser um órgão correcional, eu acho que isso que bagunça as coisas. Né? Se o juiz não cumpriu, o que acontece com ele? Né? Então, ele tem ali toda essa questão. Mas eu acho que, no fundo, o que está acontecendo aqui nessa tensão de poderes, né? E a gente está vendo aí também uma complexidade muito grande, o legislativo não vai dar conta de tudo. Né, me parece. Então, o que fazer, eu até fico ali olhando meio ressabiada, que nem foi a do Núcleo 4.0 do CNJ. Falei, cara, mas ok, mas se é consensual, até que vai. Agora, quando vem a do Rio de Janeiro e fala não, e desfazendo do CNJ, né? Veja a complexidade do negócio, diz não, é impositivo, eu também fico bastante assustada. Mas eu acho que a gente está no momento, como eu disse, a gente está num momento de incerteza. Até quando saiu essa resolução do começo do ano sobre os fóruns regionais, em algum momento eu falei, não, isso vai dar muita judicialização. Eu pensei comigo mesmo, na minha ingenuidade. Mas, de alguma forma, e aí eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, as coisas vão meio que se colocando, não para os vulneráveis, né, porque tem alguns ganhos. Teve alguns ganhos de manejo de quantidade de processo. O sistema vai. Né, eu acho que a gente tem que olhar para esses dois lugares. Tem que olhar para o usuário, como eu falei, tem que olhar para aquela mãe que está indo 550 vezes, já que ninguém olha, o juiz não está, a juíza também, estão ali todos focados em fazer o sistema funcionar, mas não estão olhando para quem é o destinatário final, que é o usuário. Mas, ao mesmo tempo, tem o sistema também, o sistema tem que ser funcional. Então, atrelar essas duas coisas aí, eu acho que o CNJ ele se excede em alguns momentos, mas o que eu estou achando mais impressionante é que, quando ele se excede, não há um diálogo com umas outras instituições. E aí a gente nunca sabe se não há, como foi a decisão do marco, né, do Marco Civil da Internet. A decisão é clara, olha, se vier uma outra lei, beleza. Enquanto não tem lei, eu estou com esse problema aqui, a gente tem que decidir. O que a gente faz? Né? Então, acho que também tem um vácuo aí legislativo que eles também não querem, por popularidade, a gente sabe disso também, tem uma série de confluências, entrar nessa disputa. E se não querem entrar nessa disputa, tem outras instituições que também têm que entrar, e por que elas não estão entrando? Então, acho que esse é um balizamento que eu faria aí para esse soft law do CNJ. Obrigada. Bom, só concordar rapidamente aqui com a Suzana, porque a minha perspectiva também é essa. Eu acho que tem que pensar na mulher, no usuário, eu acho que dificilmente eu poderia aqui entrar nessa discussão muito fortemente do CNJ, mas eu acho que eu penso como mais realmente assim, parte da sociedade civil que tem ali um instrumento para cobrar uma mudança de práticas. E isso eu acho muito importante. Ainda que, como eu falei, acho insuficiente, e acho que, inclusive pensando do ponto de vista, né, do movimento internacional, às vezes, no início, foi só para responder mesmo, né, a expectativas internacionais. Então, eu penso, né, como também o André falou um pouco isso, né, a nossa parte aqui como sociedade civil, como pesquisadores, e de cobrar mesmo, né, e de pensar
aqui, como a Suzana, enquanto certas inovações, elas podem ser benéficas, né? Mas precisa de avaliação. Eu acho que a minha fala é muito nesse sentido. Se a gente não avalia, se a gente não compreende a implementação também de certos processos, como pesquisadores, né, a justiça também não vai fazer. Isso, falando assim também como pesquisadora, faz muito pouco. Esse comitê, por exemplo, criado pelo protocolo, os fóruns, assim, não envolvem muito a sociedade civil, então é uma coisa meio também isolada, né? Que isso impacta, né? Mas é isso, vou terminar aqui para a Tatiana poder falar. Obrigada aí pelas considerações. Acabei de ver que eu estou para variar, com o microfone. A gente fica falando. Bom, então, obrigada, professora Denise, obrigada, professora Suzana. Antes de fazer a fala final, eu gostaria de saber se a professora Fernanda Pimentel ainda está na sala, para ela dar uma palavrinha. Não sei se ela está presente, só para eu... Ontem nós tínhamos o nosso evento, mas eu acho que ela já saiu. Então, ela está na sala. Daí eu vou passar, então, para o Marcelo, depois eu retorno para mim. Bem, queria apenas agradecer, né, aos palestrantes, aos professores, o professor André, o professor José Cláudio também, as professoras Suzana, a professora Denise, né, e todos que estão contribuindo para que esse evento aconteça, né, apesar de tudo, realmente, estamos aqui discutindo direitos humanos, e isso eu acho que é simbólico, tá? Eu queria falar só isso, que é simbólico. Nós tivemos que suspender a abertura do evento lá na UF ontem, mas hoje estamos aqui para discutir, francamente, esses diversos temas que envolvem direitos humanos, pluralismo normativo, que é uma questão muito importante, né? Avanços tecnológicos, vulnerabilidades, então são temas que precisam realmente de um debate franco. Só um segundo, um debate franco. Tenho muita preocupação com esse movimento normativo, essa ansiedade institucional de algumas instituições, como o CNJ, que ora dá um verniz de promoção de justiça, aí isso ganha aplausos e legitima comportamentos que são mais autoritários, né? Então ele dá uma conotação de promoção de justiça, como o protocolo de gênero, que é uma excelente iniciativa, precisamos dela, mas, por outro lado, ele adota outras medidas, e os direitos eles vão sendo derretidos. E, realmente, o André está coberto de razão. Isso toca profundamente a epistemologia do direito, né? Quais são as fontes normativas? O que efetivamente pode se extrair de norma jurídica? Quem tem legitimidade para criar a norma jurídica? Como que a norma jurídica deve ser lida? Qual é o papel de cada instituição nisso? Eu acho que está faltando exatamente essa redefinição das normas jurídicas, né? No contexto, inclusive, da legitimidade. Nós somos justnaturalistas, nós somos positivistas, nós somos neoconstitucionalistas, né? E, assim, cada um está sempre tendo a melhor das intenções. E estamos vivendo o que a gente viveu ontem. E estamos vivendo ainda, né? São mais de 100 mortos. São mais de 100 mortos. Sob a justificativa de promoção de segurança pública, né? Então, realmente, precisamos continuar mantendo esses espaços. Continuaremos aqui discutindo direitos humanos, né? Queria agradecer imensamente a participação de todos e todas, né? E à tarde vamos continuar as nossas atividades com os painéis, né? Com os grupos de trabalho. Recebemos mais de 120 trabalhos. Tá? Isso significa que é importante continuar debatendo tudo isso. Tá? Então, agradeço mais uma vez a professora Suzana, a professora Denise, professor André Miranda, meu querido, professor José Cláudio, os demais professores que estão aqui presentes, eu vi a professora Bianca, o professor Adriano Moura, né? Os alunos que vieram, eu tive alunos de Minas Gerais que veio para o evento, né? E aqui eu cumprimento todos esses alunos que estão de fora, na pessoa do Eduardo, que eu sei que veio de longe, tá, para participar do evento, tá? E que é um evento plural,
né? A Universidade Católica de Petrópolis sendo representada, a Universidade Federal Fluminense, o Centro Universitário Unilassalle, né? E outras diversas instituições que estão aqui conosco. Tá? Então, devolvo a palavra à professora Tatiana, agradeço. E 2 horas nós começamos os grupos de trabalho. Bom, então, eu quero agradecer imensamente a todos, dizer que as falas foram muito ricas, muito importantes no momento atual, mas eu não tenho como ficar calada com relação ao nosso evento ontem ter tido suspenso, né? Nós precisamos cancelar o evento devido a esses horrores que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. A minha área de pesquisa é exatamente segurança pública, então, assim, é uma área complexa, a gente sabe que não tem como resolver segurança pública somente com extermínio. A segurança pública, ela necessita de um trabalho de anos de pensamento e investimento, né, em que a gente consiga investir numa parte social, investir na educação, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Nós temos, evidentemente, que a forma mais fácil de acabar, entre aspas, não acabar, mas coibir a criminalidade é sufocar a sua fonte de dinheiro. Então, lá, com o trabalho de inteligência, obviamente, é para acabar com a lavagem de dinheiro, fazer uma boa forma de fiscalização de fronteiras para impedir que entrem as armas e as drogas, não é, evidentemente, entrando numa área onde tem uma população inocente, refém de uma criminalidade, onde as pessoas entram atirando, e se alguém morrer... Não, e aí, quando a gente fala alguém morrer, são as pessoas da própria segurança pública, policiais, né, que morrem, são pessoas da comunidade que morrem, as pessoas que ficam desassistidas, em pânico, e não foi só ontem que elas estão desassistidas diariamente, né? Elas são marcadas como uma população que não importa se elas viverem ou se morrerem, né? A gente tem uma Agamben daí para trabalhar, uma Bembe. Então, assim, não vou aqui me alongar, mas eu acho que não tem como a gente deixar de falar isso nesse momento. Quero dizer que o irmão Jardelino não pôde estar aqui agora de manhã para representar a instituição, iria estar ontem à noite, mas estará hoje à noite para encerrar. E quero, assim, mais uma vez, parabenizar todas as falas, agradecer a todos vocês e, evidentemente, dizer que nós, na academia, temos a obrigação de manter esse debate da política pública, dos direitos humanos, e nunca foi tão importante a gente estar discutindo isso hoje, né? Esse debate ele tem que ser feito, ele tem que ser diário, para que a gente consiga conscientizar os nossos alunos e a população que, infelizmente, uma atividade como a que foi feita ontem, ela não gera nenhum benefício para ninguém, a não ser um discurso eleitoreiro, dizendo, estou fazendo alguma coisa. E aí, isso, obviamente, nunca vai nos ajudar. Nós já passamos por isso há 10 anos atrás, em 2015, né, no Morro do Alemão, onde foi exterminado. Tivemos uma política que poderia, talvez, ter certo, que eram as UPPs, que não investiu-se como tinha que ser investido na parte social. Mas, assim, esse debate ele tem que ser feito. A gente não pode se calar diante disso, mas o nosso evento hoje, graças a Deus, está mantido, felizmente pela tecnologia. Quero agradecer muito a professora Suzane e a professora Denise pelas falas delas hoje, o professor André e o professor Zé Cláudio, que foram excelentes mediadores. E aí, às 2h da tarde, obviamente, meu amigo Marcelo, né, que nós, nesse combate corpo a corpo na coordenação aqui do evento, né, para conseguir fazer esse evento estar hoje de forma remota, virar a chave, né, de presencial para remoto. Agradecer, obviamente, a todos. E nos vemos à tarde, às 2h, nos nossos GTs, e à noite nos veremos no nosso painel de encerramento. Muito obrigada a todos e estamos aqui para o que der e vier. Tá bom? Um beijo a todos. Tchau, beijo. Tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada por participar desse evento. Muito obrigada. Tchau, um abraço. Professora Tatiana e a todos. Muito obrigada. Tchau, Cláudia. Obrigada, querida. Obrigada. André, obrigada, tá, meu filho?